Olá, boa tarde. Hoje, dia 25 de janeiro, estamos em mais um Pingo de Liberdade e hoje eu celebro 44 anos de namoro, Laudelino. Olha só. E olha que eu Parabéns. iniciei o meu namoro nas águas da Lagoa de Araruama, nos idos de 1980. Aquela Lagoa de Araruama que o Eduardo Paes diz que é brega, né? Falou pro Lula, né, que aquilo ali, né, nem deveria, né, ter sido considerado assim um local tão bonito na minha juventude, mas eu, contrariando o Eduardo Paes, foi lá que eu conheci e comecei a namorar a minha atual esposa, que tem mudado, né, durante esses anos todos, porque a gente vai mudando, mas na verdade é a mesma, lá de 44 anos atrás. Pois é. Gerson, obrigado pelo convite. Eu estou me sentindo assim na casa de alguém, né? Que você vai chegando e tem que pedir licença, sabe? Tira o sapato, fica sentado comportado no sofá, de perna cruzada. Cá estou eu. E para complementar, Lagoa de Araruama, ela tem uma conexão por Cabo Frio, pelo canal Itajuru, com o Oceano Atlântico. Ou seja, ela é importantíssima ali para todo aquele ecossistema, que era o local de desova de várias espécies de peixe. Quando o Américo Vespúcio teve ali 1503, ali na Praia do Forte, ele colocou no mapinha ali da praia escrito assim, local de muito peixe. Porque ele ancorado em frente à Praia do Forte, era só cardume passando para lá e para cá, para lá e para cá, e eles conseguiam pescar aquilo com muita facilidade, né? Por conta da Lagoa de Araruama, que o Dudu não conhece nada, não sabe, manja nada. Sabe nada. Foi gozar Dudu, Maricá, foi falar de Maricá. Ele preconceito com Maricá, com Araruama, não sabe nada. Mas o fato é que hoje nós temos um programa especial para mim, porque simultaneamente ao Pingo de Liberdade, eu estou fazendo o meu Conexão Brasil da TV Flórida USA no mesmo horário. Nós não estamos na live na TV Flórida porque, nesse exato momento, o estúdio da TV Flórida está sendo utilizado também pelo Paulo Figueiredo, que está gravando uma entrevista com o senador Magno Malta. Então, nós estamos simultaneamente em dois canais, mas eu quero falar da ausência do Fernão Lara Mesquita, né? Muita gente que nos acompanha, com certeza, já observou que você hoje integra o nosso time. O pessoal te conhece da quarta-feira à noite, né? Normalmente você está com o Fernão na quarta-feira, mas eu tenho que dar a notícia. Hoje o Fernão está gripado, né? Com tosse, e teve bastante dificuldade. E acho que não fez, né, a live ontem contigo também, né? Foi. Ontem também, no meio da tarde, ele mandou a notícia lá que ele falou: vou assustar o pessoal, porque eu tô tossindo igual um cachorro, não dá para fazer nada, tal. Me alivia dessa, tal. Falei, tá bom, Fernando, manda um recado pro pessoal. O pessoal tá acostumando contigo, gosta de te escutar, te segue, gosta das tuas opiniões, né? E ele tem falado coisas muito importantes. Enquanto tem muita gente reclamando de tudo, ele tá falando de soluções. Ninguém tá falando de soluções. Só o Fernando tá falando de soluções. O que fazer para consertar? Isso é muito importante. Não, e é verdade. Você sabe que essa combinação do programa do Fernão na quarta noite, em que ele fala das soluções, inclusive algumas soluções estruturais, que do ponto de vista do pensamento conservador, são soluções que demandam anos, né, de trabalho árduo. E, ao mesmo tempo, na quinta-feira, no Pingo de Liberdade, a gente fala dos assuntos da semana, né, da conjuntura, daquilo que está acontecendo. Então é bacana porque na quinta a gente tem a oportunidade de olhar o que aconteceu na semana e na quarta ele ataca as medidas estruturantes que precisam ser feitas para reverter esse quadro. Então, o Fernão, nosso abraço, melhoras, né? Nossas orações de que ele se restabeleça. Hoje ele já estava um pouco melhor, mas o problema é a tosse, que ele estaria em dificuldade. Mas eu aproveito a nossa audiência aqui para já avisar para vocês que em fevereiro nós teremos um programa que será tocado pelo Laudelino. Então, hoje já é uma transição para a gente do Pingo de Liberdade, porque eu, no mês de fevereiro, estarei de férias, né? Em dezembro, eu fui para Israel, fiz várias reportagens em Israel, lá cobri a guerra contra o Hamas. No retorno, nós participamos da Super Live do dia 8, que é aquela live de 8 horas que foi feita com políticos, advogados, familiares até dos presos do 8 de janeiro. Emendei e estive em Washington na Marcha pela Vida. Então, eu estou numa pauleira, Laudelino. Então, eu preciso desse mês de fevereiro, vou dar um break e eu passo o bastão para você a partir de semana que vem para você estar tocando aí o Fernão nos nossos assuntos da semana, né?
Vai ser um prazer e uma honra, porque não pode deixar a bola cair, né? O Brasil está aí cheio de problemas, né? A imprensa, que sempre foi o elo entre o povo e a informação, a imprensa se jogou na lixeira, se jogou no lixo. Então, numa época em que ela vivia de assinatura, que ela dependia do leitor, ela vivia da venda dos exemplares, ela ainda carregava essa missão com bastante afinco. Mas a partir do momento em que o cliente passou a ser o patrocinador, as coisas mudaram de figura e nós do povo, ficamos sem a informação verídica. A gente não quer tanta opinião, a gente quer os fatos. E a gente descobriu, com a internet, que a gente está distante dos fatos. Então é importante, Fernão, você, todo mundo que está participando aí desse trabalho, dessa época que vai ficar marcado na história. Houve uma época que a imprensa faliu e o povo tomou o lugar da imprensa. Essa é a época que a gente vive. Verdade. Então, só justificando, né, minha ausência da semana passada, então, na semana passada eu estava em Washington, né, e debaixo de neve, muita neve realmente. Aí nessa foto aparece eu, o Paulo Figueiredo e a juíza Ludmila, e pegamos uma nevasca muito grande realmente lá. E eu faço questão até de comentar com vocês que foi uma experiência, para mim, impressionante. Foi a minha primeira vez. Aliás, eu, Ludmila e Paulo Figueiredo, para nós foi a primeira vez que a gente participou e, na verdade, a gente integrou uma comitiva junto com o senador Magno Malta, que já era a segunda oportunidade que ele comparecia, e o senador Girão, que, se eu não me engano, é a 10ª vez, já esteve em várias dessas marchas pela vida. E você sabe que muita gente nas redes sociais, né, perguntando qual tanta coisa acontecendo no Brasil, por que vocês vão a Washington na Marcha pela Vida, né? Será que não tem mais o que fazer? Então, para essas pessoas que talvez não compreendam, né, essa marcha ela é a maior, né, manifestação pública mundial contra o aborto. Foi assim uma experiência muito, muito marcante, e eu faço questão de colocar só um pedacinho aqui, até para efeito de vocês entenderem o que a gente passou lá muito rapidamente. Vou passar aqui para vocês. Eu sou o Gerson Gomes e hoje nós iniciamos um pequeno documentário da TV Flórida USA, fazendo a cobertura da Marcha pela Vida em Washington, D.C., nos juntando à marcha agora propriamente dita. Olha, é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui na Marcha pela Vida dos Estados Unidos, a tradicional March for Life. Pessoal, Paulo Figueiredo aqui, estou direto de Washington, D.C., a capital americana, acompanhando pela primeira vez a Marcha pela Vida. Cobertura da Marcha pela Vida e vou parar aqui. A Marcha pela Vida. Vou parar aqui, Laudelino, nesse pedacinho, para justamente responder dois outros eventos que nós participamos. Foram as 24 horas, Laudelino, mais intensas que eu já participei de atividade em Washington. Esse é o congressista, né, seria o deputado federal, Chris Smith, é muito conhecido, é o líder da bancada dos direitos humanos nos Estados Unidos. Nós estivemos dentro do gabinete dele, nós fomos dentro do Capitólio, tivemos uma reunião com ele muito importante, e aí o Paulo está fazendo uma entrevista no final, essa entrevista depois vai ser legendada, a gente vai colocar. Mas o porquê que eu estou fazendo questão de colocar o Chris Smith? Porque além dele ser um ativista contra o aborto, ele é o responsável pelas sanções que são impostas pelos Estados Unidos nos países que não seguem os direitos humanos. E nós fizemos uma atualização da situação no Brasil, explicamos a situação dos presos políticos, ele ficou estarrecido de saber alguns detalhes que nós passamos, ele fará um pronunciamento no Congresso americano e virá ao Brasil. Ele virá ao Brasil em março,
o senador Girão, o senador Magno Malta o convidaram para uma audiência pública, e é muito importante que os Estados Unidos entendam o verdadeiro estado de exceção que nós nos encontramos no Brasil, com uma série de irregularidades e agressões aos direitos humanos. Então, para aqueles que pensam que nós fomos apenas para a marcha, que somente isso já seria uma oportunidade maravilhosa, nós também estivemos não só com o deputado Christopher Smith, o Chris Smith, como é conhecido nos Estados Unidos, como também fomos no Epoch Times e gravamos, tanto eu, quanto o Paulo, quanto o senador Girão, a juíza Ludmila e o senador Magno Malta, gravamos para um documentário que o Epoch TV Brasil fará sobre o 8 de janeiro. Existe um documentário que eles fizeram muito bom sobre o 6 de janeiro, da invasão do Capitólio, e eles farão agora um documentário sobre o nosso 8 de janeiro, e nós gravamos, participamos. Então foi um dia muito, muito intenso. Eu vou deixar só o finalzinho do vídeo para você ver uma parte marcante ali, Laudelino. Esse finalzinho no painel, se você não assistiu, existe esse, não é um documentário, mas é um resumo, né, de menos de 30 minutos, acho que tem 27, 28 minutos, tem tanto no meu canal do YouTube, no canal da TV Flórida, vale a pena você olhar, ali tem os depoimentos de cada um deles, do Magno Malta, do Girão, da juíza Ludmila, do Paulo Figueiredo, explicando qual foi a nossa sensação. E sabe uma coisa que me surpreendeu, Laudelino, foi a presença dos grupos católicos. Impressionante. O Paulo, inclusive, nesse mini documentário que eu fiz, ele entrevista uma menina de 17 anos que a gente escolheu assim aleatoriamente do pessoal que estava ali, e havia um grupo de meninas, né? E a que se mostrou ali mais destemida para dar entrevista, falou conosco, era uma menina católica que ia nessa marcha desde os 10 anos de idade. Então, eu fiquei impressionado com a quantidade de grupos católicos ali engajados, debaixo de neve, um frio, mas o pessoal lá firme. É uma experiência, assim, marcante, eu posso te dizer. O Gerson, outra vez, né? Esse é um período que a gente vive em que no futuro a história vai contar de uma maneira diferente do que a gente está vendo hoje. Essa questão do aborto, quando você for lá no futuro contar, você vai falar assim, olha, século XX ali, século XXI, foi um século terrível, né? Você teve ali, sei lá, 18 milhões de mortes na Primeira Guerra, 60, 70 na Segunda Guerra, você depois teve o Mao Tse, você teve o Stalin, aí você vai só contando os democídios, né? Que são mortes causadas pelo Estado, né? Em tempos de paz, democídio. E vai chegar um momento nessa página desse livro que vai falar assim, mas houve uma chaga pior, o aborto. A estimativa hoje é de que cerca de 600 milhões de crianças já morreram, só nos Estados Unidos. Então, quando você for colocar naquela tabela, né, da tabela bem macabra, a gente vai ver o aborto no topo, acima das doenças, acima das guerras. Ou seja, esse é um tema que ele é um pouco invisível hoje, por conta da própria mídia, que a gente falou no início do programa, que é algo que não está fazendo o trabalho dela. Então, você vê muito claramente que os grupos religiosos de todas as denominações, todo mundo acordou para o tema, já tem um tempo, está todo mundo trabalhando junto, né? Esse é um tema que católico e protestante se abraçam junto e ninguém derruba eles, porque é aquele tipo de coisa que é inegociável, né? A defesa da vida. Então, por isso que você vê o pessoal ali 20 abaixo de zero ali na neve, fazendo a passeata, é porque ela não vai deixar de acontecer se estiver nevando, se estiver chovendo, porque a vida é o maior valor. E é isso que a gente está vendo. Que, eles têm uma estimativa de que desde que a Suprema Corte, lá na década de 70, né, fez a decisão de que os estados não poderiam legislar em relação à questão do aborto, né, eles não reconheceram o aborto como legal, como muita gente diz. O que eles fizeram foi cercear essa legislação nos estados. E isso, da década de 70, ali, 73, 74, até os dias de hoje, foram mortos mais de 60 milhões de americanos, ou seja,
de nascituros que foram abortados. Isso é uma tragédia enorme, sem precedentes, né? Então, é um assunto muito sério, sim. É interessante que a gente, conversando lá nos Estados Unidos com grupos, nós estivemos dentro da Epoch Times e encontramos, inclusive ela deve vir ao Brasil também, aquele filme, né, do Unplanned, que conta a história que passou no Brasil, passou nos cinemas, e nós teremos a presença da própria, que foi protagonizada naquele filme. Ela virá ao Brasil também, vamos ver se ela consegue vir junto com o deputado Chris Smith, e conversando com ela, eles têm uma imagem do Brasil da gente de carnaval, né? Bunda lelê, aquela coisa toda. Eles acham que, por isso, nós deveríamos ser um país que teríamos uma posição pró-aborto muito maior, né? E eles se espantam quando descobrem que o Brasil, nesse tema, é extremamente resistente, né? Tem uma visão oposta, ao passo, inclusive, de termos entrado em obstrução no parlamento ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal quis avançar sobre esse tema, né? Então, é uma área que, pelo menos no Brasil, a gente ainda está resistindo de uma forma muito grande, e vamos ver até quando, né? Agora, uma curiosidade, a gente vai receber aqui o maior representante de direitos humanos aí dos Estados Unidos. Você já deram essa notícia para o nosso representante de direitos humanos ali, do ministro? Será que ele está feliz com essa visita? E será que tem alguma Ele agenda, será convidado assim, para audiência pública, com certeza. O Girão e o Magno Malta, e eu acompanhei várias das audiências públicas que o senador Girão organizou. Ele é muito ético, né? Ele convida os ministros do Supremo, convida tanto os ministros do governo federal, só que eles normalmente alegam algum compromisso e nunca comparecem, né? Mas serão convidados, com certeza. eles não perdem uma cerimônia para ganhar uma medalhinha, né? Aquelas não perdem. Essa Não. aí tem tempo, né? O problema é a seleção dos eventos. Bom, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem vários assuntos essa semana, e eu vou começar. Tem tanto assunto essa semana que vai ficar até difícil a gente comentar, né? Mas eu vou começar com um assunto que eu coloquei até no meu Twitter, né? Que ensejou uma live do Geyer, né? E que eu fiz o seguinte comentário: a permanência de Alexandre no STF é incompatível com a legalidade e o Estado de Direito. A inação do Senado Federal já ultrapassou em muita omissão dolosa e ingressou no perigoso campo do conluio típico das quadrilhas e esquemas mafiosos. Eu estou falando, obviamente, de um assunto que todo mundo acompanhou muito bem, né? Que foi exatamente a invasão, né? Que a Polícia Federal fez na casa do deputado Jordi, líder da oposição no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, e a polícia pulou uma janela da casa dele, entrou no condomínio, não permitiu que o próprio porteiro avisasse, né, tocasse. Eles entraram, pularam a janela, inclusive sujaram ali o sofá, né, da casa do Jordi com coturno, subiram ao segundo andar e lá bateram na porta do quarto e acordaram ele, a esposa, o filho, acho que tem 1 ano de idade, ou filho ou filha, e numa operação com fuzil, etc., como se estivesse entrando na casa de um traficante, de um bandido. E o pior, se descobre depois, né, que essa ação havia sido feita baseada na possibilidade de que o Jordi fosse o líder dos atos do 8 de janeiro, porque eles localizaram uma foto no Instagram, né, de um dos seguidores ali do Jordi, que o chamava de meu líder, né, ou meu líder. E essa foto era da posse do Bolsonaro. E o tal do rapaz, ele publicou como se fosse do dia 8, né? Mas, na verdade, essa foto ele só copiou e colou ali no perfil dele, porque ela era lá da posse do Bolsonaro. E por causa dessa foto, eles fizeram isso. E o pior, foram também ao gabinete do Jordi, na Câmara dos Deputados, sem autorização do presidente da casa, e fizeram uma busca e apreensão. Nós vamos chegar no Ramagem, mas antes vamos esgotar um pouco o assunto, né? Ô Gerson, eu vi uma coisa pior na situação do Jordi, que foi o seguinte:
Eu vi a declaração que alguém perguntou alguma coisa para o Lira e chegaram à conclusão de que o tribunal nem avisou o Lira. Beleza. Só que uma operação policial, se você pegar ela da frente para trás, for pegar o processo da operação e for caminhando para trás, você vai chegar no momento em que o juiz decidiu que aquela operação iria acontecer. Então ele tem que começar a distribuir ofícios para os órgãos, para os setores, né? Você vai distribuindo, avisando, olha, Polícia Federal, prepara a logística, separa a equipe, tá, blá, blá, e para tudo quanto é lugar. Tem que registrar aqui, registra ali, beleza. Faz parte do processo você avisar ao Lira. Nesse momento, se o Lira não foi avisado, foi intencional. Alguém foi lá e interrompeu a parte do processo que consistia em notificar a Câmara que aquela operação iria acontecer. Ou seja, isso também é uma mensagem para o Lira, do tipo, eu não te respeito, entro aí a hora que eu quiser e você fique quieto. Essa é a mensagem. Tanto que teve um repeteco, a gente vai falar daqui a pouco, teve um repeteco aí no caso do Ramagem. Então, quando eu vi aquela cena daquele grupo de policiais bailando pelo corredor, né, a imprensa ficou sabendo. A imprensa estava acompanhando os policiais desde o começo, né? Você não tem ali no Congresso, na porta do Congresso, um monte de repórter com câmera esperando algo acontecer para filmar. Não. Para estar todas aquelas equipes ali seguindo, eles foram avisados antes. Então, avisaram a todo mundo, menos o Lira. Isso é uma indireta que você dá, esse é um recado que você dá, não só para o Lira, mas para os deputados. E nós vimos, depois da declaração do Jordi, e com aquele grupo de deputados ali no microfone, todo mundo falando e tal, eles já sentiram que eles chegaram no limite. Eles estão na borda da constitucionalidade, eles estão na borda da legalidade, eles só conseguem ir até ali. Ou seja, nós chegamos numa situação em que esse caso do Erdi, mais uma vez, mostra o quão errado está essa máquina da República, né? Você tem um elemento e um determinado pedaço desse motor chamado República que está fazendo um monte de coisa errada e prejudicando todo o resto da máquina. Está tudo funcionando mal, derivado desta peça. Só que o mecânico, que são todos os pesos e contrapesos que foram criados para fazer esse tipo de manutenção, que é o mecânico, tem um crachá chamado Senado. Ele é o cara que vai consertar. Então ele mal consegue abrir a tampa do capô. Aí quando dá problema de novo, dessa vez a gente olhou assim, cadê o mecânico? Sumiu. O mecânico também desapareceu. Então esse é o problema. O carro está lá saindo fumaça, como está o Brasil, porque se você pegar a história do Brasil, as pessoas têm que prestar atenção para isso também. O Brasil teve 7 constituições. Então você tem que perceber que foram 7 rupturas. Nós temos uma tradição de ruptura. Isso é uma pena. Infelizmente, isso é uma pena. Né? Mas esta Constituição de 88, que já tem uma história esquisita, que eu conto essa história sobre a cabeça de burro da Constituição de 88, né? Depois a gente pode entrar nesse ponto, o porquê que a gente tem uma maldição nela e porquê que ela vai ter que ser jogada no lixo, a gente vai ter que ter uma nova Constituição. Existe uma maldição incorrigível nela. Né? E a gente entra depois desse assunto, vou deixar o Gerson falar um pouquinho. Pois é, não. É interessante que teve 3 notícias que elas estão interligadas. As pessoas, às vezes, não... É tanta coisa que, às vezes, a nossa audiência precisa ser estimulada a conectar os pontos. Nós tivemos essa invasão à casa do Jordi, ao próprio gabinete dele. Ele é o líder da oposição, mas não foi por isso, ou não foi por isso somente, que essa operação foi feita. Talvez o principal motivo esteja ligado ao Comando Vermelho. E talvez haja conexões muito maiores do que a gente imagina, porque o Jordi é o pré-candidato a concorrer à prefeitura de Niterói. E veja que nós tivemos 3 notícias conectadas. A invasão à casa do Jordi, nessa busca e apreensão completamente ilegal, não somente porque não respeitou as prerrogativas dele como parlamentar, mas porque foi baseada numa inverdade e também uma fotografia forjada. Agora, mais do que isso,
nós temos o anúncio de quem foi o mandante do assassinato da Marielle. E nós tivemos também a operação feita já vamos dizer assim, na esteira desses acontecimentos sobre o Ramagem, mas que eu vou falar um pouquinho depois. Mas qual é a conexão desses três fatos? É que nós estamos falando, gente, do candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que é o Ramagem, do candidato a prefeito de Niterói, que é o Jordi, e nós estamos falando do assassinato da Marielle feito pelo grupo político do único narco-estado que nós temos no Brasil oficializado, porque nós já temos o narcotráfico no Brasil presente em vários estados, mas igual nós temos no Rio de Janeiro, com essa promiscuidade, com essa inserção dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Tribunal de Contas do Estado, com desembargadores, é toda uma estrutura que o Sérgio Cabral já mostrou para a gente, o Pezão, houve a intervenção federal, tudo isso que aconteceu no Rio de Janeiro e aquelas áreas liberadas do crime organizado, do narcotráfico, das milícias, transformaram o Rio de Janeiro realmente em um narcoestado. E antes de passar para você, eu queria colocar um videozinho, inclusive eu vou convidá-lo para estar com a gente, vai ser entrevistado, eu vou ver se eu consigo agendar com ele ali já para o mês de março, o Rodrigo Pimentel, é filho de um amigo do general Pimentel, mas ele faz um comentário sobre essa questão da Marielle que eu acho muito importante, porque ela está conectada tanto à invasão da casa do Jordi, a busca e apreensão hoje feita ao Ramagem. Preste atenção no que ele fala para a gente, eu acho muito elucidativo. Voto e entenda ou não entenda a política do Rio de Janeiro e a política do Brasil. Eduardo Paes, que homenageou Marielle, aliás, uma linda homenagem, e o mandante da morte de Marielle. Parecem amigos, né? Abraçados, né? Do mesmo grupo político, por várias vezes. Me perguntam se o Equador está pior que o Brasil. Eu tenho certeza que não. Você nunca vai achar uma foto dos bandidos lá, traficantes equatorianos, ao lado de políticos tão influentes. O crime organizado precisa da simbiose com o poder estatal. E aqui no Brasil, isso é fato. Então, veja que ele faz uma comparação com o Equador. Eu já falei isso na última participação minha, que a situação no Equador ela é muito crítica, grave realmente, com os cartéis mexicanos, colombianos ali disputando uma rota, né? Mas não chega aos pés do que a gente já está vivendo no Brasil. E o Rio de Janeiro, hoje, é um narco-estado, apesar da maioria da população não se aperceber. Veja que o Noboa, ou Noboa, Daniel Noboa, lá do Equador, ele mira em juízes e promotores corruptos, porque ele diz o seguinte: mas o presidente determina que magistrados e membros do Ministério Público associados ao crime organizado sejam tratados como terroristas. Peru e Colômbia militarizam fronteiras. Mais de 1.500 presos estrangeiros serão deportados nos próximos dias. Essa notícia já foi do dia 11, ou seja, uma notícia lá atrás, mas que eu fiz questão de trazer para dizer o seguinte, Laudelino: essa reação do crime organizado. Primeiro, lembrem que o Braga Neto, o general Braga Neto, que foi o interventor no Rio de Janeiro, era o primeiro pré-candidato ali à prefeitura do Rio de Janeiro. O TSE o tornou inelegível. O próximo da fila, o Ramagem. E agora há uma operação de perseguição ao Ramagem, que nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais de detalhes. Houve a operação no Jordi, que é o pré-candidato a prefeito em Niterói. Quando se revela o mandante do assassinato da Marielle, se descobre um grupo político, inclusive muito conectado ao PT, ao próprio MDB, a uma máfia que hoje está presente no Rio de Janeiro junto às milícias e junto ao narcotráfico do Rio de Janeiro. Então, a situação no Rio ela é muito delicada. Você conhece o Rio tão bem quanto eu, e nós sabemos que a política no Rio de Janeiro hoje talvez seja aquela em que o crime organizado, o narcotráfico, esteja mais evidente, embora isso já aconteça em outros estados também, né? Sobre essa questão do Estado paralelo no Rio, aconteceu um evento recente, né? Eu vou entrar já nesse ponto que você colocou, nesse caso da Marielle, mas aconteceu um evento recente onde faliu uma universidade muito famosa no Rio chamada Gama Filho, que ela ficava próximo da linha amarela ali, enorme o campus. Minha esposa fez pós-graduação lá, conheço bem. Então, demolição, limparam o terreno, aí foram reconstruir, botar alguma coisa lá, e
a milícia local foi lá na obra e falou, ó, vocês não podem construir sem pagar a taxa, que é comum na região. Aí, a cobrança da taxa chegou na prefeitura lá do Dudu. O que o Dudu fez, Eduardo Paes? Ele, ao invés de oficiar a polícia, né, Polícia Federal, Ministério Público, avisar, ó, teve um problema na obra, ele foi no Twitter, marcou o Capelli, falou, aqui, meu senhor, olha o que está acontecendo aqui, estão me extorquindo aqui. E o Capelli respondeu assim, putz, que coisa, hein? Tem acontecido bastante com outros lugares também. Acabou o assunto. Assim, ou seja, isso é o conflito de dois estados. É o estado do crime junto com o outro estado que às vezes é criminoso também, que a prefeitura trabalha exatamente da mesma forma. Você vai construir uma casinha lá para ver se não chega um cara da prefeitura dizendo se tu pagou as taxinhas. O cara do estado paralelo fez a mesma coisa, foi lá e perguntou, você pagou as taxinhas? E é o seguinte, não adianta criar lei, porque no estado paralelo vale as leis dele. Qualquer lei que você crie fora do estado paralelo não entra no outro estado, assim como a lei brasileira não atinge o Equador, do Equador não atinge o Brasil, e por aí vai. Agora, esse caso Marielle, o problema da família Brazão é um pouquinho maior, Gerson. O irmão do Brazão trabalha no gabinete lá do Paes. O irmão do cara que matou a Marielle trabalha no gabinete do Paes. E o Paes vem candidato com a irmã da Marielle como vice. E o detalhe, você citou o Capelli, mas eu não sei se você reparou que quando eles decidiram quem ia substituir o Capelli, agora que o Lewandowski assumiu, o Capelli foi convidado pelo Eduardo Paes para fazer parte do primeiro escalão lá de gestão municipal. Veja bem. Então, há toda é um jogo muito intrincado, né? Que é difícil. Como a gente fala, não é para amador. O Rio de Janeiro não é de jeito nenhum. Você sabe como é que o Capelli foi parar lá como interventor federal? No documentário aí que soltaram do 8 de janeiro, ele conta como ele foi parar lá, né? O Dino estava lá na janela do ministério, que ele falou que não estava, mas depois disse que estava. Mas depois disse que não estava, mas ele estava. Estava com o Padilha, um outro ministro, e assistindo ali da janela dele e tal. Falou, a vice-governadora do Distrito Federal também estava com ele lá. Sim. Tinha uma galera. E é interessante que o Capelli foi avisar para a tropa lá embaixo. O Capelli é funcionário, desceu lá da repartição pública, foi lá, desceu para avisar os funcionários lá na frente, falando que, olha, tem umas autoridades aí, tem uns ministros, não sei o quê, não pode deixar ninguém entrar. Ou seja, eles estavam lá antes da chegada da Força Nacional. A gente tem que ver esse negócio de timeline, né? Pô, se o cara desceu para avisar que tinha ministro lá dentro, é porque o pessoal lá da porta não sabia que tinha. Ou seja, eles chegaram depois, mas a guarda estava lá há mais tempo. Então os caras estavam lá desde cedo, né? Interessante isso. Pra quê, né? Bom, vamos lá. Aí o Dino tá na janela lá olhando, lá, pô, o helicóptero tá passando, é bomba, fumaça, não sei o quê. E ele falando no telefone com o Lula, a gente precisa de um interventor, precisa de um cara. Não tinha nem investigado nada, não sabia o que estava acontecendo, já tinham decidido que tinha que ter um interventor. Isso, gente, está no documentário que eles fizeram com a Globo. Então, o Dino para na janela lá e fica olhando lá de cima, o Capelli falando com os guardas lá embaixo. Aí ele fica olhando, ele andando para lá e para cá, tá? Aí ele falou assim, pô, ele tem voz de comando? Pô, esse cara é bom, hein? Aí ligou pro Lula, Lula, já tem o nosso interventor. Aí o Lula, pô, é mesmo, é policial? Ele falou, não. Pô, mas é especialista em segurança pública? Não. E o que ele é? Aí o Dino falou, é jornalista. Aí o Lula, pô, meio que o Lula falou, tá de sacanagem. Aí o Dino falou, cara, isso tá no documentário, não sou eu que tô inventando. O Dino falou. Foi o próprio Capelli que conta. O Capelli conta. E o Dino fala assim pro Lula, la garantia sou eu. Confia em mim. Que o cara é bom e tal. E ele conta isso com uma alegria. Né, o Capelli conta isso com uma alegria. Depois, nesse mesmo evento, horas depois, ele estava criticando a operação do Naime, que ele viu o Naime conduzindo a tropa ali, e ele estava falando, avança, joga cavalo em cima. O Naime, não, seguindo protocolo, e né, detalhe, de distúrbios.
A essa altura, o Naime já tinha retomado a Praça dos Três Poderes, ele estava só empurrando os manifestantes. Ele, inclusive, conta tecnicamente por que ele teve que fazer isso de uma forma mais moderada, porque eles tinham que receber mais munição, que é a munição de borracha, como o civil, o leigo fala, né? Mas as carabina 12, elas têm um ritmo, né, de disparo para que elas não comecem a dar falha, porque a borracha, o elastômetro, ele vai deixando resíduos no cano. Então tem toda uma explicação técnica por que ele estava avançando paulatinamente ali. Mas o pior é que esse Capelli ele ficou tão entusiasmado com essa ideia de poder dar ordens e tal, né, que ele resolve chamar e dizer que era para prender todo mundo lá no acampamento. E aí ele parte para cima, só que o comandante do exército falou, peraí, muita calma nessa hora. Ordem de quem? O presidente mandou. Presidente mandou? Calma. Cadê a ordem judicial? Aí ele manda os guaranis lá, aquela tropa toda que ficou cara a cara com a polícia, não deixando a polícia entrar no acampamento, até que o Alexandre de Moraes, de Paris, ele consegue elaborar, assim, de surpresa com tudo aquilo que aconteceu, um documento, laudas de documento, dando sustentação à intervenção federal, manda inclusive, destituir, né, o próprio secretário de segurança, ou seja, dá aquelas ordens, inclusive a ordem de prisão em flagrante de todos os acampados ali. Tudo isso aconteceu ali na madrugada, na noite, né? E esse Capelli sequer foi ouvido na CPMI, né? E, por incrível que pareça, não conseguiram levar nem para ser ouvido na CPMI para explicar o que aconteceu naquele dia. Então, ridículo, né? Essa situação é impressionante. Mas você sabe que, nesse contexto, nós tivemos, antes de entrar no Ramagem, porque é tanta coisa acontecendo... Tem a Marielle para falar ainda. Então, fecha a Marielle, porque eu vou querer falar do Alan, né? Eu tenho que falar do Alan, mas antes de entrar no Alan, termina aí a Marielle. Então. Não, beleza. Porque o Naime tinha falado que a operação que mais deu tiros na esplanada ali de borracha foram 900 tiros. E eles, como tropa, levavam o dobro, 1.800. Só que eles já tinham dado 4.000 tiros. E todas as armas estavam melecadas de borracha, nem funcionava direito. Aí ele falou, ou eu tenho que progredir devagarinho, porque enquanto eu não chegar, não só munição, mas arma nova. Se tiver algum avanço na nossa direção, a gente vai ter que usar munição real. E o Capelli mandando avançar, e não é da área. O currículo dele era ex-presidente da Uni. Então você imagina a relação de amor que ele tem com a polícia, aliás, né? Ele parece que protagonizou até a vinda do Fidel Castro, tal, ao Brasil. Ele ativista, né, durante muito tempo. E foi secretário de comunicação do Flávio Dino durante os 2 governos lá do Flávio Dino. Lá no Essa Maranhão, é a experiência dele, né? Ou seja, beleza. Foi escolhido a dedo, realmente. Bom, aí no caso da Marielle, a informação do mandante, ela é de 2018. Não tem novidade nessa informação. Não tem novidade nem para a imprensa, nem para o Ministério Público, nem para a Polícia Federal. Não tem novidade, né? Toda a investigação foi num caminho que não teve jeito. Era o cara que estava ali, já todos os elementos e tal, só que surgiu agora mais um cara confirmando. Foi ele mesmo. Só isso que tem diferente. Só isso tem diferente. Mas o que choca foi que não houve nenhuma comemoração na esquerda. Estavam todos muito tristes com a notícia de que não tinha sido Jair Bolsonaro, ou seja, nunca foi pela Marielle, nunca foi por justiça, nunca foi por fazer a coisa certa. E aquela tristeza, aquele ar fúnebre foi, acabou uma narrativa nossa fortíssima. Gerson, eu peguei um Uber no Rio, que o cara falou assim, vou votar no Jair. Mas aquele negócio de matar a Marielle foi pesado, né? Ou seja, o discurso cola. Cola. Isso cola e tem consequência. Então não tenha dúvida. Milhares e milhares de votos foram revertidos ao longo dos anos por conta dessa narrativa. E eles sabem, a gente, como pessoas que tentam buscar a verdade, tentam fazer um debate, a melhor definição de debate que você pode encontrar é a busca pela verdade. Todo debate sincero é uma busca pela verdade. Então, a gente que está buscando a verdade, a gente olhava essas notícias, né, televisão, revista, rede social, você fala, cara, mas isso está muito errado. Não só essa questão da Marielle, todas as questões. E eu sempre falei, cara, é ridículo, é grotesco, mas pegou umas 300 pessoas.
A próxima vai pegar mais umas 100. Ao longo do tempo, você converteu ali 300, 500, 1 milhão de pessoas em cima de uma mentira. Essa aqui é a verdade. E o pior é que, se você for por aquela tese, né, que o pessoal fala do tal do flagrante perpétuo, né, que foi criada, essa tese foi criada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Não, se está nas redes sociais ainda é o flagrante perpétuo e tal. Se a gente observar, vê como é que o próprio Lula ele falou sobre isso aqui. Isso não é boato, não é que disseram, não. O próprio Lula... Nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito. E eu acho que vocês podem ficar certo que nós estaremos juntos nessa luta. Pois é, né? Então, Uau, ele mesmo falou do Bolsonaro que ele era o responsável pela morte de Marielle. E você acha que a essa altura ele não sabia quem era o responsável pela morte de Marielle? Só narrativa. Agora eu fiquei sabendo, né, que o Jair foi responsável pela morte da Marielle, pelas milícias, por ataque alienígena, tudo é o cara. O cara realmente é aquele meme que o cara tá no ônibus, aí o cara fica sonhando com ele. Ele tá deitado, tem um balãozinho. O cara tá no chuveiro, tem um balãozinho. O cara alugou um triplex na cabeça de todo mundo. Mas não é isso. Isso é o meme. A verdade é, o Jair Bolsonaro é o maior capital político do Brasil hoje, que carrega. Então, ele é o inimigo a ser batido. Tá? Você vê que ele já está inelegível e o pessoal não para. Por quê? Ele não desidrata. Por que não desidrata? Porque o que jogam nele são mentiras. Eu falei, cara, em vários momentos eu pensei assim, o Jair é um cara divinamente assistido, porque eles jogam uns esquemas enormes na direção dele, parece que ele tem um teflon, né? Bate nele e depois com o tempo vai escorrendo, cai, porque é mentira. Simplesmente porque é mentira. Agora, eu faço questão de conectar com esse outro assunto, porque ele acaba nos remetendo a esse mesmo ambiente, né, de mentira, narrativa, papel da imprensa, mas é interessante, com certeza você acompanhou, porque eu sei até que você é um grande amigo do Alan também, e ainda do tempo lá do Terça Livre, eu me lembro você ajudando a gurizada lá. E eu acho que eu me lembro, naquela época, você era um dos meus contatos ali junto àquele grupo que eu falava assim, poxa, se o Laudelino está com essa galera, então deve ser um pessoal confiável. Mas, olha só, eu coloquei no meu tweet, fazendo uma referência, obviamente, ao que saiu no Globo. Mas, antes de entrar no Globo, eu vou aqui para o que a Paula Schmidt falou. A Paula falou assim, decretada a morte moral do Estadão. Só sobraram os ratos. Houve um tempo em que me orgulhava de contar que era a primeira estudante a escrever na página de opinião do Estadão. Inclusive, a Paula esteve aqui no Pingo de Liberdade, a gente entrevistou, eu e o Fernão, né? E ela que foi uma subordinada do Fernão lá no Estadão, e ela fala, hoje ele é um jornaleco de quinta, um folhetim de aluguel, uma mancha na carreira. Mas por que ela fala isso? Por causa desse tweet aqui do Alan, né? E dizendo, ô Estadão, vocês não sabem a diferença entre agente e agente, né? Porque o Estadão colocou, o bolsonarista Alan dos Santos diz que não havia infiltrados no 8 de janeiro. Era agente. Então, olha só, eu faço até questão de colocar o vídeo do Alan para que não paire dúvida, né? Porque às vezes o pessoal fica, mas será que ele falou isso mesmo? Não falou? Então, vou colocar aqui para vocês, porque aí a gente ouve o próprio Alan falando, né? E para que não haja dúvida, né, do que o Estadão, a confusão, né, que o Estadão fez. Quem estava ali envolvido ali naquela parada de quebra-quebra de modo intencional, no sentido de provocar aquilo ali, eram agentes. Ou pessoas iludidas, tá? Tem gente iludida. Teve gente iludida. Então, ele está falando do agente. E eles entenderam
quem estava ali era a gente, nós, em vez de falar, era a gente, aquilo ali. Aquilo ali, claro, teve gente iludida, mas aquilo ali foi gente que foi mandada, que recebeu missão. A gente. Só que o Estadão, né, ele entendeu isso, e o Globo também entrou nessa, né? Eu não sei se você viu, mas não só como o próprio Globo entrou nessa também, né? Então, chega a ser ridículo, né? Tragicômico, porém, há uma responsabilização que eu creio do mainstream jornalístico, porque, veja, quando sai no Estadão, sai no Globo também, e eles não se tocam, eles acabam levantando uma bola que me remeteu a uma revelação que eu vou fazer para a nossa audiência aqui agora. A nossa audiência talvez não saiba. Eu sei que muita gente que te acompanha sabe, mas eu me surpreendi porque eu já recebi mais de 50 vídeos do Palhaço fazendo a tal da revelação do que estava acontecendo lá no Palácio do Planalto. Esse tal dos agentes aí que o Alan fala e que o Globo, né, e o Estadão não sabem como é que se escreve agente, né? Eles ainda acham que é separado de agente, né? Mas, de todo jeito, eles levantaram uma bola que me permitiu lembrar para a nossa audiência que o Laudelino, esse que está aqui comigo no ar e que vai apresentar o Pingo de Liberdade durante o mês de fevereiro para eu tirar umas férias, esse Laudelino foi o autor desse vídeo que viralizou. Eu faço questão de colocar para vocês aqui, porque muita gente não sabe, Laudelino, que você é o autor desse vídeo. Dupla personalidade. Espera aí, deixa eu botar aqui, porque muita gente não sabe que foi você que colocou esse vídeo aqui. Espera aí, deixa eu botar ele para rodar. Eu vou mostrar para vocês, em poucos segundos, por que o 8 de janeiro foi uma farsa. Aqui a gente vê os fundos do Congresso, um vídeo raro, quase ninguém viu esse vídeo, daqueles primeiros manifestantes que quebraram tudo lá dentro, o pessoal saindo fora. Eu quero que vocês vejam a técnica, a maneira como eles foram embora. Dá uma olhadinha só. Rapel, coisa que só militar sabe fazer. Rapel da mangueira. Treina. Usando a mangueira de incêndio, todo mundo com o rostinho tapado, tá? Todo mundo, tem gente de máscara e tal, mas não tinha ninguém ali do pessoal do acampamento usando máscara. Então, olha lá, vai todo mundo embora, cada um por seu destino, olha lá, profissional. Os caras descem e vai embora, destino, acabou, missão cumprida. Tem um ali que dá tomando um arzinho aqui e vou embora porque acabou minha missão. Olha lá, olha só. Olha que situação. Gente, uma farsa. Por isso que ninguém quis investigar nada, entendeu? E aí, palhaço, você sabe que um monte de gente me mandou esse vídeo, cara. É impressionante como viralizou. E para todo mundo que eu falava que era o Laudelino, ninguém acreditava. Falei, pô, o Laudelino? Eu falei, explica aí para nós. O Fernão me mandou mensagem. O Fernão mandou mensagem assim, é você? Falei, sou eu mesmo. Fernão, tem notícia que você tem que botar a máscara de palhaço para você dar. Porque não tem condição. É igual essa investigação do Ramage, que a gente vai falar daqui a pouco. Quando você entende o que aconteceu, você fala assim, cara, tô achando que a gente é palhaço? Bom, já que tá achando que a gente é palhaço, por que eu não boto uma cara de palhaço na hora de eu falar nessa notícia? Então tem um software aqui que ele coloca a cara de palhaço na minha cara, acompanha expressões faciais, boca, acompanha tudo, e fica muito bacaninha, fica legal. O palhaço tá fazendo bastante sucesso. Vocês encontram aí Laudelino RJ no YouTube, tem vários vídeos do palhaço lá. O da Marielle, eu não consegui nem usar direito. Eu fui procurar um chapéu de alumínio, porque é aquela história lá que eles montaram um PowerPoint da esquerda tentando associar o Jair Bolsonaro, e o negócio era tipo assim, o cara comprou o picolé numa carrocinha, e o negócio todo sem pé, sem cabeça. Aí eu fui e refiz tudo, colocando os personagens da esquerda. Não tinha um papel de alumínio, eu botei um chapéu de Anunnaki. E o pessoal fica falando de Ratanaba, essas coisas, Ratanabá, sei lá. Aí eu botei a cabeça de um Anunnaki. Eu falei, é zoação, sabe? Tem coisa que você não tem como levar a sério. Eu tive que pegar meu canal no YouTube e colocar assim, cara, agora não é mais informação, é entretenimento.
virou uma palhaçada, entendeu? Mas é impressionante que, e nós vamos entrar para o assunto mais grave, que é a relação do Ramagem, e tem conexão com tudo isso que a gente está falando hoje aqui, mas você fez uma denúncia ali que pouca gente sabia, você extraiu, inclusive, esse vídeo do vídeo que nós passamos lá na Super Live, né, do dia 8. Perfeito. Esse vídeo foi produzido pelo marido de uma das presas, que fez questão de filmar o que estava acontecendo dentro do Senado Federal, e eu faço sempre menção ao fato de que esse vídeo mostra não somente a esposa dele, mas mostra outras pessoas dentro do parlamento, ali no Senado Federal, orando, ajoelhadas orando. A polícia do Legislativa, quando entra, é muito bem recebida pelo pessoal que está ali, inclusive tiram fotos junto. Há uma imagem que mostra o Clezão sentado, mexendo no celular, logo à retaguarda de 3 ou 4 policiais que estavam ali, justamente observando que ninguém estava fazendo nada de ilegal, de anormal, o pessoal estava ali orando. E o ministro Barroso, inclusive, fez uma declaração nesse documentário que você falou e que ele repetiu naquela cerimônia do dia 8, um comentário preconceituoso, lamentável, e que até hoje eu estou esperando ele mostrar as imagens, porque ele disse que foi informado que havia pessoas com marretas quebrando e, ao mesmo tempo, essas pessoas, ato contínuo, elas se ajoelhavam para rezar, e que ele ficou perplexo de ver religiosos quebrando com a marreta e logo em seguida se ajoelhando para rezar. Essa imagem eu estou esperando ele mostrar para a gente, porque as pessoas que eu conheço que foram para lá e que fizeram aquele abraço em oração, que estavam orando e rezando nos acampamentos durante vários dias, faziam inclusive vigílias de revezamento, orando pelo país, essas pessoas, ministro Barroso, não são as mesmas. E, aliás, nós estamos esperando até hoje que pelo menos algum condenado apareça que tenha imagens gravadas mostrando esse condenado cometendo algum ato de vandalismo. Porque até o momento, todos os que foram condenados com 17, 14 anos foram condenados por tais dos crimes multitudinários de golpe de Estado, de associação criminosa contra o Estado Democrático de Direito, com penas de 6 e 5 anos somadas. Agora, imagem dessas pessoas, como aquelas que foram vazadas pela CNN, ou como essas aí que o Laudelino colocou como palhaço aí para todo mundo ver, essas pessoas já temos mais de um ano e a Polícia Federal não identificou nenhum desses aí que depredaram, desses que vandalizaram, dos que quebraram os vidros, incendiaram, nenhum deles foi preso. Por que só aqueles que estavam lá no final da tarde e que vários entraram nos prédios para se abrigar, ou estavam orando, ou foram se abrigar das bombas de gás lacrimogênio, por que esses foram presos? E já que esses são terroristas, por que o Ministério Público, por que a PGR não apresentou uma foto, uma imagem que pudesse incriminar essas pessoas que estão sendo condenadas? Não. O ônus no Brasil agora da prova, a presunção de inocência foi invertida, porque os advogados estão pedindo as imagens para eles provarem que os seus clientes não depredaram. E, no entanto, até o momento, nenhum dos condenados foi condenado por estar ali cometendo algum ato de vandalismo. E não faltam imagens daqueles que estavam lá, os agentes, não a gente, os agentes que estavam lá nesse dia, né, Laudelino? Você cortou o som. Essa questão do Barroso, a mensagem que ficou para quem assistiu aquele trecho, aquele corte, é ele dizendo: olhe do que um cristão é capaz de fazer. E a gente sabe que isso é absolutamente falso. Então a gente não viu, Gerson, imagem nenhuma, assim como a gente não viu nenhuma evidência de que alguém queria enforcar o Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes, assim como ele contou também uma história que eu achei fantástica para fazer um roteiro de filme, Velozes e Furiosos 13, porque existia uma conspiração num batalhão de forças especiais no Goiás, com apoio da ABIN, que é interessante, né? Esse batalhão era do CID. E a ABIN era do Ramagem. O CID comandaria, né? Que ele comandaria, né? Então ele está ali querendo dizer que olha do que eu me livrei, né? Porque olha o que o CID ia fazer com apoio do Ramagem.
Então, a BIM, eles iam pegar o Alexandre de Moraes. Ele contou essa história? Ele contou. Ia botar ele na estrada. Brasília-Goiás é uma estrada que só tem uma via em cada sentido. Vocês imaginem essa perseguição por centenas de quilômetros, aquelas barreiras da Polícia Federal, carro voando, helicóptero. Cara, isso é Velozes e Furiosos 13. Velozes, é roteiro pronto. Não, ou seja, 3 opções, né? Levá-lo para ser preso em Goiânia, matá-lo no meio do caminho ou então enforcá-lo na Praça dos Três Poderes, né? São os 3 roteiros, Eu acho que, assim, como isso nunca aconteceu, como eu sou roteirista de quadrinho também, eu tô com essa ideia de fazer um roteiro para a gente quadrinizar isso, né? E falar, olha o que poderia ter acontecido, toda aquela aventura, tal, para o pessoal ter uma ideia do risco que o Brasil correu, né? Se isso tivesse sido realizado. Então é uma pura fantasia, fanfic, que antes ela era uma fantasia jurídica. E o negócio está extrapolando e está invadindo a ficção científica, fantasia de cinema, virou um negócio sem pé, sem cabeça. Por quê? O mecânico sumiu. Voltamos, né, Gerson? O mecânico sumiu. O cara do Senado, que tem atribuição de pesos e contrapesos, né, para consertar os defeitos da República, que todos eles eram previsíveis, todos os andares da República são coordenados por seres humanos, todos eles são passíveis de erro, né? E você tem um outro órgão que tinha essa função. É como se você tivesse uma delegacia policial, que alguém chega lá para trazer uma notícia de estupro, e o cara que é o porteiro que tem a chave que abre a porta onde estão as viaturas na garagem para o pessoal poder ir lá ver a ocorrência, ele sumiu com a chave. O cara não abre. Ele não permite que avance as investigações, não deixa nenhum policial sair da delegacia, e o crime está acontecendo lá. Sabe o que está sendo estuprado? A Constituição. Sistematicamente sendo estuprado. Os policiais não conseguem sair da delegacia porque o porteiro lá, o mecânico da casa da oficina mecânica que ele viu Tropa de Elite, né? Viu aquele pessoal da oficina mecânica. É mais ou menos aquilo ali que está acontecendo. Eu sei que o pessoal aqui nos comentários está falando de muita coisa que aconteceu essa semana. Eu sei que vocês... É tanta coisa, né, que fica difícil. É claro que a gente acompanhou que o Genuíno, realmente, ele sugeriu o boicote a empresas de judeus, né? Ele fez essa declaração, inclusive no contexto de uma conversa em que ele fala também sobre medidas contra os militares. É verdade que aconteceu isso. Também é verdade que o Stedley, ele fala sobre um incremento, né, das invasões agora em 2024, ou seja, ele já está avisando que tudo aquilo que não aconteceu no governo Bolsonaro, né, que nós vimos, e também justiça seja feita, né, Lauderino, não só no governo Bolsonaro, como no governo Temer também, porque as invasões diminuíram no governo Temer, foi titulada muitas terras, e depois no governo Bolsonaro elas praticamente sumiram, né? E nós tivemos também ali o Alexandre de Moraes, essa semana, avançando sobre a questão das eleições e já falando sobre um acordo com a Anatel para que ele possa tirar os sites do ar com mais celeridade, né? Então, tudo isso está acontecendo e eu poderia até comentar bastante sobre isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma sugestão para vocês, para que a gente possa ir para o caso do Ramagem com o Lauderino, que eu sei que ele tem algumas informações para a gente interessantes. Antes da gente entrar nesses casos, e talvez de modo a que vocês possam entender tudo isso que eu falei desses casos todos, eu queria fazer uma proposta para vocês, uma sugestão. Eu coloquei no meu Twitter uma fala de 25 minutos do Ives Gandra, tem 27 minutos mais ou menos. Ele faz uma análise da conjuntura política com uma capacidade de olhar o que está acontecendo e falar sobre a questão de como o gramscismo avançou no Brasil, qual é a situação do comunismo hoje no Brasil, com o Flávio Dino no STF e com o próprio presidente Lula assumindo. Tudo isso está conectado, tanto com a questão do MST, está conectado com essa questão que foi colocada do próprio avanço sobre o processo eleitoral, sobre a perseguição dos líderes, dos candidatos de oposição. Ele fala sobre cada um desses pontos dentro de um enquadramento histórico. O Ives é sensacional,
ele foi meu professor no curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, que é o último curso de mais alto nível que a gente faz no Exército, e ele foi o meu professor lá na Escola de Comando do Estado-Maior. E eu me lembro da sua capacidade de juntar história com filosofia e até mesmo com, obviamente, ciência política e a praia dele, né, que é a parte constitucional. Então, eu sugiro que vocês olhem, ouçam mesmo, se dediquem 25 minutos para ouvir o que o Ives Gandra fala sobre esse contexto que está abarcando todas essas questões que vocês falaram aqui e que eu coloquei, do Genuíno, do próprio Stedley ou do próprio Alexandre de Moraes avançando nas eleições. Então, eu tenho um assunto sobre eleições que eu quero colocar antes do Ramagem, mas eu vou pedir que você feche um pouquinho esse comentário desses 3 assuntos que foram levantados, Laudelino, que eu vou fazer a transição para o Ramagem, passando na questão das eleições municipais, que inclusive o próprio Ives Gandra também toca nesse vídeo dele. Cara, é muito interessante. Eu adoro ver o Ives falando, né? Porque ele é um repositório moral, ele é um repositório jurídico também. Então, eu nunca vi o Ives errando, eu nunca vi ele falando nada errado. Então, toda vez que ele fala é uma aula. E outra coisa do Ives, que eu acho que poucas pessoas sabem, o Ives tem um filho, que também é ministro, né? E eu tive a surpresa de ver na rede social ele compartilhando o meu livro infantil, né? O Livro da Sorte. Aí eu marquei um dia, fui lá agradecer, e uma pessoa de uma simplicidade. Vocês teriam uma ideia, eu ouvi falar, não foi ele que me disse, que ele mora numa área cedida por uma igreja e doa o salário dele. Olha o filho do Ives. A gente fala que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Então, o Ives tem falado bastante, e ele é sempre muito cordial quando ele fala, porque ele tem vários livros escritos com todos os ministros do Supremo, então ele tenta sempre buscar a lógica jurídica daquelas coisas que estão acontecendo, e nas últimas vezes que ele está falando, ele parece que ele já se convenceu de que não tem uma lógica jurídica e que a coisa está muito errada. Então, os últimos vídeos dele são sempre no sentido de estar alertando que está errado, alertando que está errado. Antes ele comentava até alguma coisa jurídica, hoje ele nem mais toca muito nesse ponto. Ele está sempre falando sobre errado. E o último ele falou de Gramsci. Foi o que você comentou. Foi. Ele falou sobre Gramsci, que estava preso, estava lá preso e escreveu lá os cadernos dele lá, com todas as teorias, porque ele tentou fazer a implantação, não conseguiu, foi preso, e da cadeia ele ficou lá com tempo, né? O cara tem tempo, ocioso, começou a bolar e falou, cara, pela via armada a gente não vai conseguir. O Ocidente é diferente. Ele não é a União Soviética. Aqui você tem 3 pilares: direito romano, filosofia grega, a moral judaico-cristã. Enquanto essas 3 coisas estiverem de pé, a gente não vai conseguir nada aqui. A gente tem que roer essa estrutura por dentro. E foi o que eles começaram a fazer. Só que, ao mesmo tempo, o pessoal da escola de Frankfurt, que lá na União Soviética era o Instituto Marx Engels, foram fazer uma filial na Alemanha, aí falou assim, cara, não pode ter esse mesmo nome. Se tiver esse mesmo nome, tá entregando a gente. Se eu boto lá o Instituto Marx Engels, o cara fala, pô, é comunista. Aí o que os caras fizeram? Vamos mudar o nome, muda o CPF, muda o CNPJ e tal, aí ficou Escola de Frankfurt. Eles também perceberam, muito daqueles intelectuais perceberam que o caminho seria esse. E o Ives já está falando sobre isso no judiciário brasileiro. Por quê? Não é uma novidade no planeta. Quando você vai estudar o que aconteceu com todas essas sociedades desses países que ruíram, você vai encontrar os mesmos elementos disruptivos acontecendo. Aconteceu na Venezuela, aconteceu em Cuba, aconteceu em vários países, aconteceu em tudo quanto é lugar. Você não está vendo aí a notícia que você acabou de dar do Equador, que o presidente falou? Cara, tem que pegar o pessoal do judiciário que é associado ao tráfico, e o cara não é associado ao tráfico porque ele gosta de fumar um Beckenhouse lá, não é isso. O cara traz com ele uma ideologia que ele não vê problema naquilo. Ele carrega um conjunto de valores que ele vê mais vantagem em estar associado a esse grupo do que outro. Só que o outro é do cidadão pacífico, o cidadão honesto que paga o salário dele,
que vota e tenta construir uma sociedade. Esse, para ele, não presta. Ele vai para o outro lado. Então, isso é o quê? É um problema no judiciário? É, mas você tem que voltar. Opa, onde é que esse cara se forma? Na universidade. Ah, então tem um problema na formação. Aí você vai voltando, você encontra um problema na formação, lá na universidade, os professores. Aí você volta, tem um problema na faculdade, tem problema na escola, tem problema em tudo. A formação do militante é um negócio complexo hoje, que pega a sociedade como um todo. A gente é bombardeado com um monte de informações que esse caso da Mind mostrou pra gente o quão falso é aquilo que é nos entregue como a verdade, como o pensamento de todo mundo. Aquilo é entregue como uma verdade, assim, incontestável. Olha, tá todo mundo escutando Pablo Vittar. Esse cara que é o bom. Tá todo mundo escutando funk. Não é verdade. Não é verdade. Então, o que a gente vê, e eu fiz essa pesquisa, quando eu abri minha conta no TikTok, esse cara só vinha porcaria. Mas aí um amigo meu me falou, um amigo escritor, falou assim, cara, tem como você educar o algoritmo. O algoritmo do TikTok é um pouco mais obediente que os outros. Se você começar a curtir as coisas boas, ele começa a filtrar. Aí o que aconteceu? Eu comecei a curtir as coisas boas. Hoje tem, assim, um arsenal de coisas maravilhosas no TikTok. Eu descobri um conjunto de cantores desconhecidos, de bossa nova, de chorinho, maravilhosos, com uma qualidade, assim, muito acima do que a mídia está mostrando como aquilo que está bombando, aqui não sei o quê, que a gravadora lançou o disco, o CD, longe daquilo, porque é muito distante, tudo é muito minúsculo perto dessa camada da sociedade brasileira que ainda produz artistas, ainda produz boa música. Ou seja, a gente está sendo enganado há muito tempo. As informações estão chegando erradas para a gente em todos os setores, cultural, né? Musical, teatro, política. Você vê que se a gente pegar a deformação que a gente recebe da mídia no que tange a política, aqui todo mundo que está assistindo está sabendo. E se você transportar isso, mas será que isso também está acontecendo na área musical? Será que isso também está acontecendo? Ontem eu vi um vídeo mostrando que a área de quadrinhos desabou. Você entra em qualquer livraria e pergunta assim, o que mais vende lá em quadrinho? Mangá. Ah, mangá, historinha e tal. O que está bombando na Netflix? Dorama. O que é isso? Aquelas novelinhas, assim, microséries chinesa, sul-coreana e japonesa. Aí você fala, tá de brincadeira. Aí tu vai ver, todas têm valores, todas falando de família, várias delas falando de cristianismo. Impressionante. Eu vi minha esposa que me mostrou, né, uma série lá que é um conflito entre Cristo e o diabo, mas dois orientais. É estranho você ver um oriental e falar que é Cristo. É esquisito. Mas é interessante que... Beleza. Em última análise, né, é uma batalha, é uma guerra cultural. Essa é a essência. Quando você fala sobre Escola de Frankfurt, eu gosto sempre de lembrar que a Escola de Frankfurt tem esse nome. Frankfurt, como todo mundo sabe, é uma cidade na Alemanha, mas a Escola de Frankfurt, ela não cresceu e se desenvolveu e se transformou nesse monstro de vários tentáculos lá na Alemanha. Não. A Escola de Frankfurt, na verdade, Adorno e companhia, eles vieram para cá, para os Estados Unidos, se instalaram primeiramente em Nova York, depois foram para a Califórnia e se entranharam nas universidades. Então, isso que você fala da origem, da formação, é isso que nós estamos vivendo hoje aqui nos Estados Unidos. E nessa hora, Laudelino, eu vejo muita gente já jogando a toalha, muita gente dizendo que não tem mais jeito, e não percebe que essa manipulação que a mídia faz, dizendo que eles estão vencendo, né, que não tem mais jeito, isso não corresponde à realidade da vida concreta. Então você veja, por exemplo, a CUT, ela fez uma manifestação em frente à Embaixada da Argentina, lá, contra o Milei, né? A CUT no Brasil, querendo se levantar contra o Milei. Então, quem diria, há um tempo atrás, que a Argentina, que por todos nós era, de certa forma, ridicularizada na sua situação econômica, etc., tivesse visto uma forma de uma rota de saída para a crise. A mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Há um desespero hoje com a eleição possível, provável eleição do Donald Trump.
Então, muitas das coisas que a gente vê acontecendo no mundo e que a mídia ou o mainstream jornalístico vende para a gente como uma tendência inexorável, não é isso que a gente encontra ancoragem na vida real. Você vê a Holanda, por exemplo, os agricultores fizeram suas manifestações e os conservadores, depois de décadas, a Holanda sendo aquela referência dos prostíbulos, você vai andando e tem as mulheres peladas ali nas vitrines, você tem droga sendo vendida no meio das ruas de Amsterdã, e, no entanto, a Holanda agora os conservadores ganharam a eleição. A Suécia aconteceu a mesma coisa por causa da pandemia. Aí você olha o que está acontecendo na Polônia, na Hungria, na Itália. Então, peraí, gente, essa imagem que se passa para a gente no Brasil de que não tem mais jeito, tem jeito, mas nós precisamos fazer o dever de casa, né? Tem que fazer. Jeito tem para tudo. O Fernão sempre fala nas lives dele sobre o problema na transição do século XIX para o século XX nos Estados Unidos, onde houve uma evolução muito grande da economia em vários setores. Então surgiu um cara que ele tinha, por exemplo, ele tinha uma série de barcos que ele comprou. O pai dele tinha um barco, ele comprou um monte de barco, depois ele ficou muito rico, vendeu todos os barcos, fez uma ferrovia, o cara virou o barão das ferrovias. O cara mandava em todas as ferrovias e acabou comprando todas as outras, virou o chefe. Tinha um cara que era do petróleo, né? Aí tinha um outro cara que era de determinado tipo de alimento, outro. Então você tinha vários barões, que eram os Robert Barons, que dominavam a economia americana inteira. Só que aquela força econômica deles se convertia em corrupção. Porque se você era um deputado de tal local que queria levantar uma lei para derrubar um pouco daquela área do monopólio dos caras, os caras usavam toda aquela força econômica para mexer na política. Então você tinha uma corrupção muito grande associada àqueles grandes monopólios econômicos, como a gente tem hoje no mercado de proteína no Brasil, né? Então, quando surgiu a lei de antitrust lá, com todo aquele governo do Theodore Roosevelt, e quebraram aquilo, quebrou, e ficou muito claro para o americano e para a gente que estava de fora assistindo, o quão importante é esta competição dentro de um mercado, né? Que você não pode ter esses monopólios dominando tudo. E aquilo foi quebrado em 60 empresas, cada um desses monopólios, e 60 anos depois, o americano estava pisando na lua. 60 anos antes, ele estava andando a cavalo. Então, a diferença muito grande desse avanço na sociedade acerca desse impedimento, desses vícios sociais. Então, tem solução para tudo. Quando você olha esse período do século XIX, século XX, ali, quando tem essa transição, é muito parecido com o Brasil hoje. Uma das soluções que eles encontraram foi o voto distrital puro. Depois surgiu uma ideia na Califórnia, lá que espalhou pelo país inteiro, recall de mandato. Olha, eu não vou mais ter nenhum processo aqui dentro da Câmara, dentro do Congresso, para que um deputado seja expulso. Eu vou entregar isso para o eleitor dele. Então, como eu faço o voto distrital numa área pequena, o distrital é assim, você pega o país, Brasil, 513 cadeiras no Congresso, divide o Brasil por 513. Dá mais ou menos hoje os 400 mil votos por cadeira. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tem 800 mil habitantes. Teria 2 deputados federais só por São Gonçalo. Então, o cara só precisa fazer campanha dentro de São Gonçalo. É uma campanha barata, porque como ele só faz ali, ele não precisa de uma grande verba para fazer. Como ele não precisa de uma grande verba, não precisa desse dinheiro saindo do povo brasileiro para pagar a campanha eleitoral. Cada um que se vire, gaste sola de sapato e vai fazer a sua campanha. Se você for um bom gestor, às vezes o cara é um grande síndico de um prédio lá, que todo mundo fala que o cara fez um trabalho maravilhoso, e o povo vai dar uma oportunidade para ele. Pô, o cara, olha o prédio é um brinco, as contas são perfeitas. O cara é um gestor, né? Diferente de pegar um tiririca aí, pelo amor de Deus. Né? Você sabe que aqui nos Estados Unidos é interessante que o voto distrital é uma realidade e a defesa do seu mandato também, né? Porque aqui, como as eleições são de 2 em 2 anos, para deputado federal, as eleições aqui são de 2 em 2 anos. Então, esse recall, ele normalmente não é feito para deputado federal aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele já existe um recall natural, que aqui, o termo que se usa aqui nos Estados Unidos é defender o seu mandato. Então, a cada 2 anos, não existe limite de reeleição para deputado federal, para o congressista, mas ele tem que chegar no distrito dele e tem que encarar a cada 2 anos e defender o seu mandato.
Então, é interessante que se ele não está se desempenhando bem, ele não dura. No segundo mandato já limam o cara. Então, Gerson, é como se fosse o MMA. Ele tem um cinturão. Você tem que defender o seu cinturão. Se você não defender, é porque alguém foi melhor do que você fez alguma coisa errada, perdeu a luta. É a mesma coisa, exatamente. Então, a solução para o Brasil é a solução que os Estados Unidos encontrou, e ele copiou da Suíça. Ou seja, não é uma invenção que nem normalmente a política brasileira faz. Os caras querem inventar soluções e acabam criando as jabuticabas. A solução nossa é simples, voto distrital puro, que é uma eleição majoritária, simples. Você é o representante daqueles 400 mil brasileiros. Quem tiver mais votos, você é o representante. Nada de proporcionalidade, partido, coligação, aquelas contas que hoje colocaram dá quase 5% dos deputados que estão no Congresso aqui em Brasília, só esses tiveram votos. 95% dos deputados não tiveram voto para estar lá. Ou seja, a Casa do Povo não tem o povo. Não foi o povo que botou os caras lá. Então você começa a entender por que hoje em dia, já percebemos, muitos deputados não têm mais medo do povo. Eles vão lá e votam com coisas polêmicas, não estão nem aí. O meu voto é esse mesmo, eu quero a emenda Pix, eu estou com o Lula, e fica por isso mesmo, porque a impressão que dá é que parece que não é mais esse voto direto do cidadão que coloca ele lá. As regras são complexas. Tanto é que se você pegar os 513 deputados, botar numa fila e falar assim, explique como que é a apuração proporcional. Deve dar uns 3 deputados que conseguem explicar o cálculo que fez ele chegar ali, porque é complexo. Aí eu lembro da Suprema Corte da Alemanha, quando pegou o equipamento de votação lá que eles tinham de sei lá de que geração, jogaram fora, eles falaram assim, olha, se um eleitor comum não consegue acompanhar a contagem de votos do meu país, esse não é um processo democrático, porque quem garante que determinada pessoa foi eleito não foi o processo eleitoral, foi aquele grupo de técnicos que disse que ele foi eleito. Jogaram fora. O voto distrital resgata isso. Não só esse respeito pelo voto ali do eleitor e você escolher o cara majoritário, mas ele também traz essa contagem pública. Ela acontece ali. E é interessante não só o processo, como a questão da contagem pública do voto, que é um elo, né, que existe do sufrágio entre o eleitor e o processo que ele acabou de fazer. E tem o Fernando está falando assim, veja o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul com a construção da ponte, né, que bombou nas redes sociais, que o Fernando está lembrando, que foi aquela situação lá em Nova Roma do Sul, né? E eu até postei no meu Twitter também o vídeo deles e fiz o comentário, né, que hoje a crise que a gente vive no país, ela passa, o tal do dever de casa que eu vivo falando, numa transformação que vem de baixo para cima. A gente tem que ter uma conscientização embaixo. E aí não tem como não lembrar, Laudelino, das eleições municipais, né, que a gente vai encarar aqui agora. E o interessante é que o Cássio Nunes ele vai assumir no lugar do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele constituiu ali um grupo de estudo no TSE focado no enfrentamento à desinformação. Aí ele criou esse grupo e botou lá a filha do Gilmar Mendes, botou uma porção de gente nesse grupo ali. Só tem gente de esquerda e gente pensando em censurar. E aí eu coloquei 2 propostas ali para o Cássio Nunes, que eu estou colocando aqui para a nossa audiência. Inclusive, te peço que, enquanto, né, o Alexandre de Moraes não extinguiu o meu Twitter, né, ele fez isso com a Ludmilla, né, fez inclusive com a Elisa Robson, agora na semana passada também, com o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Enquanto ele não tirar o meu Twitter do ar, eu vou colocando lá minhas ideias. Então, eu dei essas 2 sugestões para o Cássio Nunes. Primeira, acabar com esse comitê da censura que o Alexandre de Moraes criou aí, botou a filha do Gilmar Mendes e a turma lá. Além disso, eu creio que um dos grandes processos de centralização, de ruptura do Pacto Federativo foi na eleição de 2020, quando o TSE resolveu centralizar a apuração dos mais de 5 mil municípios em Brasília. Então, vê que absurdo, você lá da tua cidade tinha que ficar acompanhando o que o TSE lá em Brasília
quando nós temos os TREs. Então, eu coloquei essa sugestão ali para o Cássio, espero que ele ouça, que uma das providências que ele tem que fazer é que os tribunais regionais eleitorais, os TREs, voltem com as suas atribuições e consigam controlar as eleições dos seus próprios municípios. Você imagina, o TRE lá de Minas tem mais de 800 municípios para ele tomar conta ali. Agora, o TSE, com seu supercomputador na nuvem, vai poder fazer a apuração de 5 mil... eu atualizei o número aqui, eu coloquei até no Twitter aqui. São mais de 5 mil, dá 5.568 municípios vão ter eleição agora em 2024. Isso é ridículo, não é, Lodelinho? É muita coisa, porque quem tem pressa para dar resultado é mágico. Mágico é que tem pressa, né, para fazer alguma coisa, tal. Processo eleitoral, ele é incompatível com a pressa. Você tem a função principal dele não é ser rápido, a função principal é convencer o derrotado de que ele perdeu. Porque o vencedor já saiu correndo comemorando, ele nem fica presente na hora do anúncio. Ele já foi louco embora comemorando. Então, uma sugestão que eu daria, se pudesse contribuir nas sugestões do Gerson, eu acho que é até mais simples, né? O equipamento que a gente tem hoje, ele não é capaz de fazer a contagem pública. Ele tem um problema sério, porque ele é de uma geração do tempo em que a gente usava o Nokia, né? Aquele de anteninha, é daquela época, então ele tem bastante restrições. Funciona bem, funciona direitinho, tal. A tarefa de realizar uma eleição é um negócio gigantesco, o TSE tem o seu mérito, né? Mas eu recomendaria ele ir ali da Argentina, alugar o equipamento argentino, que é de 4ª geração. O nosso é uma primeira geração capenga. Você tem que entender por que a humanidade foi migrando de geração em geração, porque o ser humano vai sempre procurando melhorar, né? Vai sempre procurando evoluir. E aluga o equipamentozinho dele, que ele faz a apuração eletrônica, mas ele também dá todos os elementos para que você faça uma contagem presencial, eletrônica também, e manual. Ele usa chip de RFID para fazer a contagem eletrônica. Então você tem um processo desenvolvido ali por essa empresa argentina que é aberto, né? É um processo onde eles têm tanta confiança nesse processo, no equipamento, que a empresa abriu o código-fonte e abriu o hardware da máquina. Qualquer um pode produzir, qualquer um pode copiar, porque ele fala, ó, criamos um negócio fantástico aqui. Então você não tem o Banco Central construindo o caixa eletrônico, você não tem o Ministério do Trabalho construindo relógio de ponto, você não tem que ter um tribunal construindo equipamento de votação, não faz sentido. Isso você entrega para a sociedade o plano, ó, esse aqui é o mapa do esquema eletrônico, o software tem essas premissas, funciona assim, façam equipamentos aí à vontade. Então isso até baratearia, o Brasil poderia até exportar depois essa expertise, né? Não, e é interessante que o Paraguai usa, né, essa tecnologia dessa empresa argentina, eles estão usando a 3ª geração, mas que já é anos-luz na frente do que a gente tem no Brasil. Muita coisa. Mas, infelizmente, a Argentina não usa a tecnologia da empresa argentina. Né? A Argentina tem 2 eleições lá, né? Você tem a eleição para presidente e você tem a eleição aí dos distritos, assim, a menor. A menor usa. Usa, pois é. Em vários locais. Não usa. A federal é que não usa. E outra coisa, assim, você pega uma sessão, eu já tive a oportunidade de conversar com o dono da fábrica, né? Você pega uma sessão que tem... Nós fizemos uma reunião com ele. Fizemos uma live com o Sérgio. Sérgio, é muito bacana. Muito bacana. E ele falou, ó, uma sessão com 300 pessoas, a gente consegue apurar manualmente e eletronicamente em 15 minutos. Nossa. O resultado nacional sai em cerca de 1h30. E nós temos eleições aqui. Eu cobri uma, na época eu estava trabalhando na televisão, eu cobri uma eleição que levou 6 horas aqui no Brasil. E os caras entregam 1h30 com contagem manual, tudo certinho, tudo direitinho. Cara, e o legal é, ao final da contagem, né, o presidente da sessão fala assim, você tem o fiscal de partido, você tem os funcionários, tá todo mundo em volta da mesa. Ele pergunta, alguém tem alguma dúvida? Quer contar de novo? Vamos contar de novo. Quantas vezes foram necessárias? Então, o principal
principal processo, que é o de convencer o derrotado que ele perdeu, a corte lá tá falhando, tá falhando há décadas. Porque isso era o mais importante a ser feito. Eu tenho um livrão aqui do TSE que conta todas as histórias das eleições. Eu estudo esse tema há 24 anos. Tem um monte de livro aqui em casa que você conta como que era uma eleição em 1537, quando houve, eu acho que foi 37 que houve a fundação da Vila de São Vicente, lá em Santos. Teve uma eleição. A primeira eleição das Américas foi no Brasil. E você tem ali contando todo o processo. E esse processo ali das bolinhas, que era o pelouro, você tinha todos os votos, botava ali numa bolinha de cera, ia para um saco plástico, um saco de couro com todas as bolinhas dentro. Você tinha todo um processo construído no sentido de não só anunciar o vencedor, mas como guardar as evidências da vitória dele. Isso fica guardado numa caixinha com 3 chaves. Uma do juiz, uma do chefe da cidade lá, não sei o que, e uma outra autoridade. São 3 chaves para abrir aquela portinha. Era uma autoridade eclesiástica, uma autoridade ali municipal política e a polícia. E você tinha, era chamado, você perguntava assim no meio do povo, né? Quem é o morador daqui que vocês acreditam que é um cara bom? Aí eles sempre tinham para indicar, não, fulano é muito honesto, tal, ciclano, tal. Aí depois do terceiro mandato, aquelas evidências todas das eleições, o mandato já aconteceu, primeiro, segundo, terceiro. No último, todas aquelas bolinhas, todas aquelas contas, o papel que o juiz usou para fazer a apuração, era tudo colocado às claras. Se o juiz tivesse roubado, ele era desterrado. Eles botavam o cara num navio, ia para a África, numa praia onde não tinha ninguém, jogava o cara na areia lá e ia embora. Então você tinha um desterro. Se o cara... Eu não tenho notícia de eleição que tivesse tido problema. Não tenho notícia. Todos aconteceram, tal. Isso está descrito todo esse nas ordenações filipinas, manuelinas, tem tudo lá dizendo. Você tem que lembrar que o ato de fundação de uma cidade, de uma vila, é um ato oficial de governo. Então não é qualquer pé rapado que chega lá, sai da floresta com um palito no dente, bota a mão na palmeira lá e fala assim, aqui agora é a cidade, não é assim que funciona. Então você tem a eleição, depois da eleição você tem a formação das autoridades locais, quem vai ser a autoridade, o cara tem que redigir documento, assinar, carimbar, não sei o quê, e manda para Portugal. Tinha que mandar para lá, isso aqui é oficial. Oficial teve eleição? Teve. Então a representação oficial a partir da escolha daquelas pessoas que moram naquela vila. Beleza, tá valendo. Então você tinha todo esse trâmite para dar o quê? Legalidade, que é a principal coisa da eleição. É você dar a legalidade do negócio para você pegar um poder que é do povo, você pega aquela luva do Thanos assim e dá pro cara. Você agora tem esse poder, tem a responsabilidade, grandes poderes, grande responsabilidade, tal, e o cara vai exercer o mandato. Então, isso é natural. A gente faz eleições no Brasil desde 1530, né? Olha que coisa interessante. Não é uma coisa nova. Às vezes você está na escola e fala assim, não, olha, as eleições vieram depois da direta já, tal. E o pessoal fala, não, o Tancredo foi o primeiro presidente escolhido pelo povo. Não foi. Eles contam tudo errado. O primeiro presidente escolhido pelo povo brasileiro depois do regime militar foi o Collor. Tancredo foi escolhido pelo Congresso indiretamente, porque o Congresso Nacional, essa mesma casa que a gente hoje está reclamando que não está trabalhando pelo Brasil, pegou o movimento das diretas já e jogou no lixo. E falou assim, não, nós vamos escolher o presidente. Povo, se dane, vai embora. E isso é história do Brasil. Eles contam tudo pela metade, né? Pois é. Agora, Lau, nós já estamos já chegando no final aqui da nossa live e a gente tem que tocar nesse assunto que eu acho muito importante, que é a questão do Ramagem. Veja que foi uma escalada, né? Houve o Jordi, a operação da Polícia Federal demandada, né, e autorizada pelo Alexandre de Moraes, e acaba desaguando nessa operação sobre não só o próprio a busca e apreensão, etc., com uma série de acusações contra o Ramagem.
E eu faço questão de recorrer ao palhaço de novo, porque pouca gente sabe, né, também, mas o Laudelino quase que se transformou nessa nossa estreia aqui, né, do Pingo de Liberdade, que você vai apresentar no mês de fevereiro aqui com o Fernão. Quase que se transformou num Conexão Brasil entrevista que eu faço, porque o pessoal está descobrindo algumas coisas aí da sua vida que muita gente não sabia. Mas o Laudelino, para você que está conhecendo agora, ele é o cara que eu tive contato aí ao longo dos anos que mais coisa consegue fazer. Por exemplo, ele estava naquele documentário do Brasil Paralelo 1964, ele estava lá no meio, ele que fez a conexão com aquele órgão de inteligência lá do Mauro Abrantes, lá na Polônia. Isso, então, pouca gente sabe daquela história, mas vale a pena. O Laudelino está metido em um monte de projetos, inclusive com o Fernão, trabalhamos juntos no Instituto Civita, somos fundadores do Instituto Civita. Verdade. Tem um monte de coisa que a gente faz, mas existe uma coisa que o Laudelino faz que pouca gente sabe, o Laudelino também ajuda e trabalha com a Bárbara, do Te Atualizei, é roteirista com ela lá, etc. E o palhaço está aparecendo nesse vídeo que eu queria estimular vocês a procurarem aí no YouTube. Escute o Ramagem e entenda a operação contra ele. É um podcast que foi feito com a Bárbara, está no canal lá da Bárbara e também está ali no canal do Laudelino, esse pedaço, esse corte que ele fez com o palhaço. Eu vou colocar só um pedacinho, Laudelino, porque não dá mais tempo. Eu vou pedir que você comente para a gente, mas eu vou passar só um pedacinho para o pessoal sentir como é que é. A ação que foi desencadeada da Polícia Federal, que tentaram envolver o seu nome, só foi possível porque você fez o diagnóstico de que havia um erro ali, que poderia haver alguma coisa ali. E tem um personagem muito específico no meio dessa história, que é o senhor Fortunato, né? Fortunato é o nome dele. Que no início prenderam, para quem não sabe da história, prenderam essa pessoa da ABIN. E ele tinha, acho que, 170 mil reais em dinheiro com ele. Dólares, 170 mil dólares em dinheiro com ele. E aí tentaram fazer essa ligação, sabe? Tipo assim, era a BIM, que era do Ramagem, o cara foi preso e tal. Mas também não é bem assim, né, Ramagem? Exatamente. Vou além, Bárbara. Nós fomos fazer essa correção específica no contrato e no sistema. Perguntamos ao diretor adjunto. Eu vou cortar. É a chefinha, é minha chefe. Eu vou cortar e vou pedir que você faça assim rapidamente para o pessoal, até para estimular o pessoal ir lá no canal da Bárbara e assistir o podcast, a entrevista toda, porque é muito importante a gente entender do que está por trás dessa operação. Claro, tem a questão do crime organizado no Rio de Janeiro, a força do Comando Vermelho e das milícias ali no Rio, na política do Rio de Janeiro, tanto contra o Jordi em Niterói, quanto com o Ramagem, se Deus quiser, futuro prefeito do Rio de Janeiro, mas nós também temos uma questão subjacente ali na ABIN, que a Bárbara tocou, inclusive em relação a esse cidadão que hoje, numa declaração do Ramagem, ou foi hoje, ontem, ele fala, por que o Globo ele não foi atrás de uma certa figura que, inclusive, recebeu um cargo agora no governo do PT e que ele foi exonerado exatamente porque estava envolvido nessa questão da ferramenta, né? Conta aí para a gente um pouquinho. Vamos lá. A Bárbara tem um canal dela, que é o Te Atualizei, e ela tem um canal também de um podcast que ela está estreando, esse ano vai chegar com mais força, que é o Pode Atualizar. Tem o seu canal específico também, você pode procurar no YouTube aí, nas redes sociais, você vai achar. Aconteceram várias entrevistas nesse podcast, desde o Jair Bolsonaro, quem viu foi nesse podcast, a esposa do Jair, a Michele, várias entrevistas lá, e teve a entrevista com o Ramagem. Nessa entrevista, esse corte que eu fiz específicos aí pro canal do Palhaço, eles estão falando desse caso, desse processo. Então, o que aconteceu? No governo Temer, eles compraram um software israelense chamado First Mile, que é a primeira milha, que é um software que custa 6 milhões de reais, e a especialidade dele é o seguinte, ele atua como se fosse uma antena de celular, você coloca o número de determinado aparelho de celular, ou vários números, e ele vai te mostrando com dados geográficos por onde que aquela pessoa está andando, por onde que passou, e ele vai guardando essas informações. Então, digamos que a gente está numa operação que está investigando o Gerson. Eu, com esse software, eu não preciso ter uma equipe seguindo o Gerson pela cidade,
de campana lá na casa dele para saber se ele chegou em casa, se ele chegou na empresa. Aí eu não preciso saber se o político tal está encontrando a amante, foi encontrar um empresário que está num caso de propina. Você bota lá e você vê, né, os aparelhinhos, né, todo mundo se conectando ali, perfeito. Quando o Ramagem chegou na BIM, ele mandou fazer um inventário geral de todas as aquisições. E quando chegou o resultado para ele, quase um ano depois, que era um monte de compras, ele viu que esse sistema ele não tinha um processo associado no uso. Ou seja, eu tenho toda a compra dele com autorização de CGU, autorização de todo mundo, está tudo ok na compra. Aí ele, beleza, mas como é que está a operação, como é que está o uso? Porque é um software sensível. Se você usa, precisa ter um processo associado, dizendo, olha, isso aqui é uma investigação do inquérito tal, que fulano de tal é suspeito, a autorização judicial está aqui, nós vamos fazer uma vasculha aqui pelo número dele, vamos vasculhar tal, beleza? Então você tem que ter todo esse back antes de usar o software, e depois de usar o software tem que ter o relatório dos policiais, dizendo, ó, pegamos tais informações, aqui tem os mapas tal, não tinha nada disso. E ele ainda fala assim, ó, a BIM não tinha nada com relação a esse tipo de uso com registro digital, era tudo papel. Ou seja, estavam utilizando um software de espionagem caríssimo, israelense, um negócio poderosíssimo, sem nenhum tipo de controle. Então, eu poderia, por exemplo, digamos que eu não sei se isso aconteceu, é só para mostrar como que o software funcionava. Eu estou lá trabalhando na BIM, o Gerson fala assim, eu acho que minha mulher está saindo com o cara, está me chifrando. Aí toma aqui um dinheiro aqui, vê para mim por onde que ela está andando. Aí o cara bota o número lá, vai ficar rastreando alguns dias, depois dá o resultado para o cara, e não tem nenhum registro disso. Ou seja, era um software caríssimo, você não encontra ele em site, você não consegue comprar, é uma coisa que você só consegue entre governos. E tem que ser governos homologados por Israel, que ele permite a venda, é ultra sensível o software, ou seja... Foi comprado no governo Temer, né? Foi comprado no governo Temer. Quando o Ramagem chegou para a gestão dele, ele descobriu essa falha. Aí ele acionou a correção. Porque primeiro ele aciona uma auditoria, que fez a auditoria das compras. Aí quando encontrou um problema, ele manda para a correição, que é um departamento que em todo o governo federal tem, que ele faz o seguinte, olha, encontramos um problema. Então aqui você vai ampliar a apuração e corrigir os procedimentos. A correção é para isso. Você vai pegar os problemas, identificar com que o departamento de correção tem mais poderes, né? Então, às vezes, ele se reporta ao presidente da empresa, ao diretor-geral. Ele tem liberdade de ação para fazer essa investigação e ele faz as recomendações de mudança de procedimento. Olha, ele vai falar, para usar esse software, precisa atender tais requisitos. E, ao final do uso, tem que tais procedimentos. Aí está mapeado. Pega os culpados, pega a pessoa que fez o negócio errado e vai mandar cada um seu destino, processos que seguem, mas você blinda aquele software. O Ramagem fez isso. Aí o que eles estão fazendo agora? Né? Estão pegando este processo que foi iniciado pelo Ramagem, em que ele interrompeu o uso, e estão colocando como se ele fosse o beneficiário do mau uso do software. Né? Sendo que um dos operadores, que eram todos funcionários da BIM lá, tal, da casa, foi encontrado com $176 mil sem explicação. Se eu pegar minha carteira aqui, deve ter uns $180 mil. Né? Quem não tem? Quem não tem? Quem nunca carregou na carteira, né, $180 mil, né? Então, esse cara foi afastado, e agora, na volta do Lula, o cara voltou, mas não voltou onde ele estava. Ele voltou lá na cobertura, lá em cima, tá com mais poderes e tal. E o processo que a gente viu a diligência hoje aí com o Ramagem não pegou ninguém, nem o pessoal do Temer que comprou, o pessoal que usou errado, o pessoal que está na correição, o pessoal da auditoria, ninguém. Está quem? O xerife, que o cara que consertou o negócio é que está envolvido. Ou seja, é como o Fernão diz, hoje é sexo explícito, no meio da praça. Né? É isso, Gerson, não tem mais o que comentar. Olha, gente, já teve um pessoal falando assim, gente, eu tenho que correr lá para Oeste sem filtro, vocês têm que terminar. Mas essa é a nossa proposta realmente,
nós temos tentado organizar a nossa agenda para prestigiar os bons programas, não só a Oeste Sem Filtro, o pessoal da Gazeta. De manhã eu assisto a Auriverde, aí de noite, às vezes, eu estou no Braddock Show, que é um pouco mais tarde. Então, a gente tenta jogar e ocupar esse espaço. Eu quero te agradecer, você que esteve conosco, nos acompanhando. Um Pingo de Liberdade do mês de fevereiro, eu estou de férias. O Laudelino vai tocar um Pingo de Liberdade junto com o Fernão Lara Mesquita, talvez com algumas entrevistas. Eu retorno em março, se Deus quiser. Já estou montando a minha agenda de entrevistas ali para março. Nós vamos trazer pessoas muito interessantes para combater, junto conosco, né, essa massificação que a gente vê do mainstream jornalístico, e furar, né, e, de certa forma, trazer para você as informações, os fatos, né, com ancoragem de história e com a cultura, né, com a bagagem cultural do Fernão Lara Mesquita, as experiências do Laudelino, e a gente vai estar juntos aí, se Deus quiser. Eu volto em março, mas o Laudelino, semana que vem, está com o Fernão Lara Mesquita aqui, e esperamos você. Despede aí da turma, Laudelino. Maravilha. Quem chegou depois, e até perguntaram no chat aí, o Fernão tá meio adoecido, tá gripado, não tá conseguindo nem falar direito, e não pôde participar. A gente está aí torcendo para que ele melhore logo, porque ele tem um espaço na história aí. Esse novo Brasil que vai surgir tem um pedacinho que é mérito dele. Então, pessoal, obrigado aí, obrigado, Gerson, pela oportunidade, pela missão nova que a gente vai estar aí cumprindo. Vocês me encontram aqui no YouTube, Laudelino RJ, é só procurar, tá? Eu sou autor desse livro aqui, ó, que o Gerson já leu, Submundo Hacker. É uma história de hackers contra políticos e traficantes no cenário brasileiro. Ou seja, é um romance em que você lê, você vai entender o que faz um doleiro, como é que é o crime organizado, e também fala muito de valores, né, Gerson? Fala de família, fala de várias coisas aqui. É um livro que eu dou de presente até hoje como um livro que, infelizmente, não é ficção, deveria ser, mas a gente olha para o Brasil de hoje, a gente percebe que esse livro está mais para um romance da vida real e com muita ancoragem de valores. É um baita livro. Parabéns, viu, Laudelino? Verdade, as utopias estão virando realidade, né? Eu sou autor também do livro infantil, o Livro da Sorte, que é um livro virtuoso para as nossas crianças, foi um desafio da editora. Também, esse aqui vende mais que o Submundo, Gerson. Esse aqui está pegando mesmo, está vendendo bastante, porque o pessoal está reconhecendo que você pode pegar e dar para sua criança sem medo nenhum, com a história virtuosa, né? Uma história linda, linda, linda. Para quem não sabe, eu sou o roteirista do Destro 3. Você tem o Destro 1 e 2, que saiu, e o Destro 3, isso aqui tem mais de 40 mil exemplares vendidos. O Destro 3 está saindo agora, então você encontra no apoia-se/Destro 3, apoia.se/Destro 3, a campanha começou lá. Em breve, Gerson, nós vamos ter o quadrinho do Pedro I, que já está fase final lá de desenho e produção. Ou seja, tudo que for em benefício aí do Brasil, em benefício da nossa nação, do nosso povo, vocês podem me chamar que eu estou dentro do projeto. É isso aí. Laudelino, obrigado a você que esteve conosco, e até semana que vem, mais um Pingo de Liberdade com o Fernão Lara Mesquita e o Laudelino ali no mês de fevereiro. Um abraço para todos vocês.